Precisando de uma palavra amiga? A equipe de atendimento fraterno do Espiritismo.net conta com colaboradores capacitados para consolar, esclarecer e orientar, à luz da doutrina espírita, todos os que precisam da nossa assistência. O trabalho é realizado ao vivo e também via e-mail. Acesse www.espiritismo.net e saiba mais. Espiritismo.net, gestos de amor que antecipam o futuro. Olá, queridos amigos, é uma grande alegria nós estarmos aqui para dar continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns hoje. Boa noite, Lina, Calil, boa noite, Lúcio Flávio, mais uma vez. Lúcio Flávio está aqui conosco, fazendo a transmissão, e nós somos muito gratos, né, por esse momento de estudo, esse momento de aprendizado, que nos possibilita caminhar com maior segurança naquilo que nós empreendemos, né? Mas, para prepararmos o nosso coração, nós separamos aqui uma página de Joana de Ângeles, que está no livro Vida Feliz, e hoje nós escolhemos a mensagem 113, e ela vem falar da esperança. Ela diz para nós nunca perdermos, nunca percas a esperança. Haja o que houver, permanece confiando. Se tudo estiver contra e o insucesso te ameaçar, com o desespero ainda aí, espera a divina ajuda. Somente nos acontece o que será de melhor para nós. A lei de Deus é de amor, e o amor tudo pode, tudo faz. Quando pensares que o socorro não te chegará em tempo, se continuares esperando, descobrirás, alegre, que ele te alcançou minutos antes do desastre. Quem se desespera já perdeu parte da luta, que irá travar, avançando, prejudicado. Então, o conselho de Joana de Ângeles é justamente para nós termos sempre a esperança, porque o socorro já está vindo, né? Já está chegando. Então, vamos orar, vamos agradecer a Jesus, agradecer aos emissários de Caibachutel, essa oportunidade bendita do estudo que nos faz mais robustos, mais fortes espiritualmente, nos dando parâmetros para entender as circunstâncias da vida. Fica conosco, Jesus, envolvendo também os lares dos nossos amigos que estarão conosco agora ou futuramente, que todos nós possamos ser envolvidos pela sua paz. Obrigada, Senhor, e que desde já possamos estar em tarefa. Graças a Deus que assim possa ser. Muito bem, queridos amigos, hoje nós vamos então dar continuidade ao capítulo 27, né, que nós estamos estudando, do Livro dos Médiuns, aonde Kardec está falando sobre... Hoje nós vamos abordar a questão da mistificação. Já foi estudado a questão das contradições, né, que é no mesmo capítulo, e hoje ele vai abordar a questão da mistificação. E nós vamos começar a estudar a partir do capítulo, do item 303, que é onde começa esse subitem, né? E a gente pode pensar assim, o que é mistificar, né? Mistificação. É uma forma, assim, vamos dizer, superlativa de enganação, um tipo de enganação, mas muito, muito mais grave do que o simples engano, né? Então, Kardec vem justamente nos chamando a atenção para esse tipo de situação que pode surgir. É como se fosse uma forma de embuste, né? Nós vamos até estudar sobre o embuste no próximo item.
mas é uma espécie de embuste, ou seja, aquela situação que foi preparada antecipadamente, que foi pensado, né, antecipadamente, de forma que pudesse parecer que é uma verdade. Então, não é um simples engano, um simples equívoco, porque todos nós podemos nos enganar, né, em alguma situação, mas nesse caso da mistificação, Kardec nos deixa entender que houve uma intenção para que aquilo passasse como verdade, ou seja, houve uma programação, não é bem a palavra, uma provocação do engano, né? Foi pensado, foi desejado que assim acontecesse. E por isso que ele coloca logo no início, né, que é uma situação desagradável. Ele diz assim: se ser enganado é desagradável, ainda mais o é ser mistificado, né? Então, ele quer dizer que se a gente, quando é enganado, é muito desagradável, a gente realmente, né, uma situação muito desagradável a gente perceber que foi enganado em alguma situação. Imagina a questão da mistificação, né, que é muito mais grave, né, porque houve uma intenção. E a gente sabe que muitos espíritos estão mal intencionados, né, nesse âmbito e querem mesmo provocar essa mistificação, essa, digamos assim, esse engano grave, essa falácia, né, parecendo que é real. Daí a necessidade de nós estarmos muito atentos, porque a intenção, nesse caso, é provocar dúvidas, contradições, principalmente falsas informações. Então, ele diz, né, para nós que esse, aliás, né, a mistificação é um dos inconvenientes de que mais facilmente nos podemos nos preservar. Então, de todas as instruções precedentes, ressaltam os meios de se frustrarem as tramas dos espíritos enganadores. Por essa razão, pouca coisa diremos a tal respeito. Sobre o assunto, foram estas as respostas que nos deram os espíritos. Então, Kardec tem o cuidado de estar aqui se utilizando das respostas que os próprios espíritos já nos deram, ou vão nos dar agora, né? Mais uma vez, ele coloca dizendo que o assunto é tão grave que ele não vai falar muito a respeito, ele vai utilizar das respostas que os próprios espíritos nos deram. E aí ele vai continuar no item 51, né, dizendo que as mistificações constituem um dos escolhos. Kardec usa essa palavra em algumas vezes, né? Escolhos, que seriam impedimentos, né? Seria algum tipo de obstáculo. Então, ele diz que as mistificações se constituem um escolho, né? Escolhos desagradáveis para a doutrina espírita, porque ele vai impedir não é bem o termo, ele vai trazer dificuldades para que aquilo seja compreendido realmente, para aquilo seja entendido, aquilo que o espírito está querendo dizer. Então, aqui mesmo no Livro dos Médiuns, ele se reporta algumas vezes sobre os escolhos, né? Quando ele fala nas obsessões, depois ele fala lá na identidade dos espíritos. Em alguns momentos ele usa esse verbete, escolhos, que, no caso das obsessões, dificulta o entendimento daquilo que está sendo trazido. Aí a gente fica se questionando, né? Será que é isso mesmo? Será que eu entendi bem? Será que é isso que o espírito quer dizer? Ou será que isso procede? Nos deixando aquelas dúvidas, né? Será que essa mensagem é mesmo de determinado espírito que assina, né? A gente vê isso muito nas assinaturas das mensagens que são trazidas, se referindo geralmente a espíritos
de nível mais elevado, né? A gente vê aí mesmo, chegando aos nossos WhatsApp ou até no Facebook, trazendo mensagens alusivas ou assinadas mesmo, né, por Emmanuel, por Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles. Nós vemos isso muito. Não queremos dizer que isso seja impossível, porque se houver uma necessidade, os espíritos vão se comunicar, mas é uma mensagem que, quando nós vamos ler, o teor, a forma de falar, aquela, vamos dizer assim, aquela maneira do espírito se comunicar, que é bem conhecida nossa, por exemplo, Emmanuel tem uma forma, né, de falar, uma maneira de falar, Bezerra de Menezes também, Joana de Ângeles também. Então, quando nós vemos alguma mensagem se dizendo desses espíritos, a gente fica reflexivo, né? Pensando, será que é mesmo? Porque geralmente não é. Se a gente for examinar, né, nós vamos ver, por exemplo, indo pelas questões mais simples, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, o Emmanuel, ele é o mentor de Chico Xavier. A Joana, a mentora de Divaldo, que se dedicou, a gente vai ler lá na questão do anjo de guarda, do amigo espiritual, é aquele espírito que se dedica àquele companheiro para que ele exerça bem a sua missão, no caso desses companheiros que têm uma missão muito digna. Doutor Bezerra é um espírito de luz, né? Um espírito que já poderia não estar assim tão próximo a nós, sempre nos trazendo elucidações, esclarecimentos. Ele poderia estar em outros mundos, porque já foi convidado, ele é um espírito de alta envergadura, e daí a gente fica, né, sabendo que pode ter havido uma mistificação, ou seja, alguém querendo se passar por esses espíritos. Então, daí a necessidade de nós estudarmos, para nós sabermos distinguir, fazermos essa identificação, como a gente estuda lá no capítulo, né, da identificação dos espíritos. Então, nós vamos entendendo que, sem o estudo, nós não vamos ter essa tarefa. E vemos essas mensagens, quando são assinadas assim, elas realmente querem passar algo que não é. Então, podemos caracterizá-las por mistificação. Então, precisamos ter cuidado, precisamos de estudar para que nós possamos não ser instrumento das trevas, porque um espírito que assina um nome, principalmente um nome conhecido, querendo enganar, ele é um espírito que não condiz com a identidade desse espírito que ele está querendo parecer. E isso pode, às vezes, ser trazido pela nossa vaidade, né? De querermos ser importantes, de querermos ser admirados. E aí os espíritos embusteiros se utilizam, né? Os mistificadores se utilizam, já que ele quer tudo isso, né? Ele se importa com essa questão de estar parecendo ou estar querendo passar por determinado espírito, ele vai estar ali atuando, né? E o médium, nesse caso, tem uma certa responsabilidade, né? Principalmente quando nós temos a mediunidade consciente, né? Muitos espíritos, muitos médiuns psicografam e sabem o que está psicografando, porque é uma psicografia consciente. Então, Kardec nos diz, nos fala a esse respeito, né? Dizendo, ele diz aqui, as mistificações constituem um dos escolhas mais desagradáveis do espiritismo prático. E haverá um meio de nos preservarmos deles? Né? O que vocês acham? Sim, né? Acabamos de falar, pelo estudo, pelo esclarecimento que nós vamos tendo através do estudo. Boa noite, Brover. Boa noite, João Paulo Gonçalves.
Sejam bem-vindos ao nosso estudo. Nosso estudo é interativo e vocês podem estar colaborando com as suas colocações, com os seus comentários, que são sempre muito bem-vindos, né? Então, ele continua dizendo aqui, parece-me que podeis, quer dizer, agora é o Espírito que está respondendo a essa pergunta. Ele fez uma pergunta, nós podemos nos preservar dessas situações? E aí os Espíritos respondem, parece-me que podeis achar a resposta em tudo quanto vos tenho ensinado. Sim, Kardec fala várias vezes dessas questões, né? Em todos os capítulos quase, ele traz algo que nós podemos identificar como sendo um ensinamento já que nos foi falado sobre isso, né? Porque a metodologia de Kardec vem nos mostrando que essa repetição ela é necessária para o nosso aprendizado. Então, muitas vezes, ele repete, né, em um capítulo, em outro, quando ele fala da identificação dos espíritos, ele fala sobre essa questão da linguagem, essa questão da forma, como é que esse espírito se coloca as suas questões, né? Então, ele fala, certamente que há para isso um meio muito simples, o de não pedirdes ao Espiritismo senão o que ele vos possa dar. Ele vai continuar esse pensamento, mas nós já podemos estar entendendo, né, o que Kardec quer falar com isso, né? Ele vem nos chamar a atenção que o Espiritismo ele não está aqui para responder questões frívolas no que diz respeito a adivinhações, opinião sobre determinados assuntos, né? Às vezes nós vemos, é interessante que às vezes a gente vê até no próprio YouTube, né? Nós vemos lá muita coisa boa, mas nós vemos também muitas coisas que a gente tem que parar e avaliar, né? Comentários, fundamentos doutrinários deturpados, né? Porque aí colocados às vezes por pessoas que se dizem espíritas, mas não estão muito preocupados com a responsabilidade que nós temos com os fundamentos doutrinários. Isso é muito sério, né? Então, se a gente for entender por esse lado, nós vamos ter que ter muita atenção, porque nós vemos, às vezes, o próprio YouTube ele nos dá esse conselho, né, que se nós queremos divulgar o nosso canal, se nós queremos divulgar os nossos vídeos, é interessante nós colocarmos formas de estarmos chamando atenção para isso. Temos que ter muito cuidado, né? Porque se nós temos conteúdos que queremos que chame atenção, nós temos que ter o cuidado para vermos se não está infringindo algo na questão doutrinária, né? Porque o próprio Kardec nos diz em algum momento, no próprio Livro dos Médiuns, que o Espiritismo não está exposto, ele usa mais ou menos assim, estou falando com as minhas palavras, aos palcos das feiras. O que ele quer dizer com isso? Que a doutrina espírita não se expõe através de sensacionalismo, ou seja, às vezes alguma frase chamativa para algum determinado assunto, né? Porque a gente sabe que isso vai ganhar visualização, isso vai ganhar likes, isso vai ganhar curiosidade daqueles que, por não ter estudo, eles vão atrás dessas respostas, né? Ou seja, dizer assim, o que o espírito tal disse a respeito de tal assunto. Principalmente quando a gente se reporta a alguma situação referente à mediunidade. Fica assim de curiosos, né? E quando essas pessoas não têm estudo, eles aceitam as informações, e muitas vezes as situações não são muito apropriadas doutrinariamente, no sentido de que o Espiritismo não está aí para ser sensacionalista, para trazer curiosos, né? Então, a gente vê muito isso
nos chamados, né, nas próprias capas dos vídeos, né, nós vemos esse atrativo, né, que são, às vezes, títulos que, para atrair, nós estamos cometendo ali alguma situação que se reporta à responsabilidade doutrinária. E as pessoas que vão ver, que vão dar os likes, que estão ali, não têm esse compromisso que nós já temos, né? Então, Kardec vem dizendo, né, que é para nós nunca pedirmos ao espiritismo ou à doutrina espírita aquilo que ele não pode dar, ou seja, no terreno da adivinhação, no terreno daquela opinião que muitas vezes popularmente causa curiosidade, causa visualizações, mas que não é doutrinariamente indicada, né? Então, essa questão é muito delicada. Nós precisamos de estar atentos. E, geralmente, as pessoas que são envolvidas nessas questões são pessoas que não têm também muito conteúdo doutrinário, não são tão esclarecidas doutrinariamente. Então, é muito fácil envolver, né, ser envolvido por pessoas que trazem essas questões, né? Tudo isso com o intuito, com a intenção de causar curiosidade, de causar visualizações, né? Isso é muito sério. Então, a gente tem que estar atento e estudar, que é o que nós estamos fazendo aqui. Estudarmos item por item, se nós tivermos dúvidas, vamos perguntar, porque a finalidade do espiritismo não é nem causar curiosidade, nem trazer respostas a situações que vão acontecer, situações que estão acontecendo e aquelas opiniões que causam muita curiosidade, e muito menos ser veículo de manchetes, né, com notícias extraordinárias. O Espiritismo e os bons espíritos estão aí para nos esclarecer, nos trazer a verdade, com o objetivo principal na aprimoração moral de cada um de nós, né? Eu acho que eu li tudo, né? E aí ele vai continuar essa colocação de nós não pedirmos ao Espiritismo. Deixa eu ver o que a Lina colocou aqui, né? A Lina diz que realmente estamos entre esses dois mundos que nos causam preocupações. Sim, e quando nós temos o conhecimento, né, Lina, da doutrina espírita, nós temos muita responsabilidade em não nos deixarmos envolver. Atualmente, a internet é o nosso canal de comunicação, né? Tanto para o lado bom quanto para o lado mal, né? Esse lado é o lado mal, né? Onde nós estaremos sendo veículos aonde esses espíritos pseudo-sábios, esses espíritos embusteiros, enganadores, riem, debocham, acham que estão sendo muito inteligentes em usar da nossa ingenuidade até certo ponto e da nossa ignorância, né? Porque a falta de conhecimento é ignorância. E a Lina diz ainda que cada vez mais vigiar, se for necessário, junto à oração e o bom procedimento no nosso dia a dia. Realmente, se nós estivermos atentos, vigilantes, nós vamos saber fazer essa análise, né? Pelo menos não estarmos passando adiante um conteúdo que não é muito vigiar, orar e estudar, isso mesmo. Principalmente um conteúdo que nós não temos muita confiança, né? Então, se a gente lê uma mensagem, podemos receber essa mensagem até de uma pessoa conhecida, muito querida nossa. Então, vamos ler aquela mensagem, né? E vamos analisar, será que... E passar pelos 3 crivos, né, que Emmanuel fala sobre isso. Aliás, Sócrates, né? Emmanuel comenta, mas aqueles 3 crivos, né? Será que isso vai ser útil? Primeiro, se é verdade. Segundo, se é útil, né? E para que passarmos essa informação?
Então, nesse caso, a gente até descartar aquela mensagem, porque não vai, se ela não for ajudar, também não vamos colaborar para que ela prejudique o pensamento daquele companheiro, por exemplo, que está interessado na doutrina espírita e, às vezes, lê um conteúdo de mau gosto que traz a dúvida, né? E que pode, aquele companheiro, por não ter maturidade espiritual, ele pode descartar a possibilidade do conhecimento espírita, né? Então, a Lina coloca assim, através do questionamento e reflexões, já podemos avaliar o grau de discernimento e conhecimento desses irmãos. Porque Kardec nos fala sobre isso, né? Quando ele fala da identificação, da linguagem, né? A gente mais ou menos sabe como é que Emmanuel diria determinada coisa, no sentido assim, como é que ele constrói um texto, né? O doutor Bezerra também, ele tem você lendo a mensagem, você vai entender que aquela mensagem tem um conteúdo próprio dele, né? Então, é uma situação de nós avaliarmos, analisarmos mesmo. E aí a Lina fala, qual seria nossa melhor postura quanto a essas ocorrências? Bom, se for conosco, né, se acontecer isso conosco, nós não assinarmos nada, porque geralmente o médium, quando começa na psicografia, por exemplo, né, ele gosta de assinar. Se vier à nossa mente um nome que a gente não tenha certeza, não assinamos. É melhor a gente colocar assim, um amigo, né, do que nós colocarmos ali um nome que vai deixar dúvidas. Porque se você coloca um amigo, exatamente. E se for um companheiro, vamos supor, um companheiro da nossa casa espírita, que coloque, a gente, de certa forma, na hora mesmo da avaliação ali, a gente não vai expor, né? Mas vamos ter cuidado com aquela mensagem. Geralmente, as mensagens que são recebidas na casa espírita, elas vão ser analisadas, né, posteriormente, elas vão ser lidas pelo coordenador, pelo diretor da reunião, né, o coordenador da reunião, do trabalho. Vai ser lida por aqueles que estão ali, geralmente o coordenador principal, o outro coordenador, as próprias pessoas avaliam depois da reunião, né? E se a gente não tem certeza, não vamos usar a assinatura de nomes, principalmente nomes conhecidos e importantes, né? Que já a gente vê não só mensagem, a gente vê livros escritos, né? Livros escritos pelo espírito tal, né? E a gente vai ler, tem um monte de erros doutrinários, tem uma porção de coisas que nem vale a pena a gente gastar o nosso tempo. Então, isso é uma mistificação, querer enganar, né? E a Alina diz que eu, particularmente, não gosto de me envolver em controvérsias na internet. Acho que na internet a gente não deve falar nada, simplesmente não recomenda aquele canal, não vamos assistir aquele programa, né? Porque o que vai adiantar nós colocarmos ali algum comentário, né? Não vai resolver, porque essas pessoas que estão, às vezes, sendo os expositores daquele assunto, ou são o próprio dono do canal, eles não estão preocupados com as questões doutrinárias, eles estão preocupados com as visualizações que vão ter aquele determinado assunto, né? E daí a nossa necessidade de não estarmos nos engajando, não estarmos recomendando aquele canal. Vemos, entendemos e deixamos lá, porque o livre-arbítrio é dele, né? A escolha é dele. Mas nós sabemos que, para fazermos essa avaliação, nós precisamos de ter conhecimento doutrinário, sim, né? E a Lina ainda diz que nem todos primam por uma conversa amigável. Realmente, eu acho que na internet, nos canais, nós nem devemos comentar, nem devemos perder tempo. Simplesmente a gente não recomenda,
a gente não se inscreve ou não está ali assistindo sempre, porque criticar também não é muito saudável, né? No sentido de, se a gente detectou que não é bom, que não está doutrinariamente correto, não vamos visitar outras vezes, né? Então, é uma grande responsabilidade nossa, porque nós temos compromisso com a doutrina espírita. E aí, Kardec vai dizer que o fim, no sentido, a finalidade do espiritismo é o melhoramento moral da humanidade, né? E como é que essas questões vão trazer melhoramento moral se você está primando pela questão do fenômeno, da mediunidade, no sentido do sensacionalismo, né? Se vos não afastardes desse objetivo, jamais serei enganados, porquanto não há duas maneiras de se compreender a verdade moral a que todo homem de bom senso pode admitir. Então, nós temos, para nós não sermos enganados, nós não devemos fazer parte dessa maneira de estar sendo trazidos conteúdos doutrinários, né? Porque não podemos mostrar a verdade de duas maneiras. A verdade é a verdade, né? E prosseguindo aqui, Kardec vai continuar esse raciocínio, dizendo que os espíritos nos vêm instruir e guiar no bom caminho, no caminho do bem, e não no das honras e das riquezas, nem vêm atender, né? Nem vêm se comunicar para atender às nossas paixões mesquinhas. Realmente, os espíritos sérios, os espíritos bondosos, eles estão buscando nos esclarecer, nos dar parâmetros para nós crescermos moralmente e espiritualmente, né? Então, nenhum espírito bondoso vai agir dessa forma, porque os espíritos bondosos não estão preocupados em nos favorecer honras ou questões materiais, nem atender às nossas paixões mesquinhas, né? Atender no sentido de estarmos fazendo perguntas frívolas, querendo saber coisas sobre as questões materiais, os nossos interesses. Os espíritos bondosos não têm tempo para isso, né? Se nunca lhes pedissem nada de fútil ou que esteja fora de suas atribuições, nenhum ascendente encontraria jamais os enganadores, donde deves concluir que aquele que é mistificado só o é porque o merece. Interessante, né? Tem um ditado, né, popular que diz assim: quem procura, acha, né? Então, a gente, nesse sentido aqui, a gente deve estar preocupado, assim, o que eu venho buscar na doutrina espírita, né? O que eu estou buscando na reunião mediúnica? Qual é o meu objetivo em estar participando, por exemplo, da educação mediúnica? A gente tem que buscar o nosso propósito. Qual é o propósito? Atender às minhas questões pessoais, resolver os problemas que eu trago na minha família, resolver questões materiais, como muitas pessoas pensam que exercer a mediunidade vai melhorar a vida desse médium. Pelo contrário, às vezes até piora, porque é uma forma dos espíritos testarem a nossa perseverança no bem, testarem a nossa disponibilidade para o trabalho com Jesus. Então, se nós estamos buscando questões frívolas, estamos ali por curiosidade, achando que a reunião mediúnica acontece como se fosse a demonstração, né, do fenômeno, ou quero psicografar rapidamente. Dona Ivone fala isso, né, que ela tinha uma médium na casa espírita que ela frequentava, que estava preocupada porque já passava muito tempo e ela não conseguia psicografar. E aí a Dona Ivone dá uma lição, né,
para ela no sentido de que não é assim, não é escrever algo que você é inspirado, você tem que fazer todo um trabalho, todo um processo, todo um preparo, toda uma educação para você chegar ao desenvolvimento de você poder realmente, às vezes demora. Quantas vezes demora algum tempo para a pessoa, a não ser que seja uma mediunidade extensiva. Mas se você vai trabalhar a sua mediunidade no sentido de estar aprendendo, né, com os espíritos, é uma coisa muito tranquila e demorada. Então, precisamos de ter atenção nessas questões, né? A Lina diz aqui, né, que no caso da psicografia, eu realmente não coloco nomes. Eu acho muito preferível, sabe, Lina, não colocar nomes dos comunicantes, porque pode causar esse questionamento, né? E ela diz que colocou uma vez porque o espírito comunicante pediu. E alguns até pedem mesmo, né? E começam até falando, é um amigo, aqui é um amigo, né? Então, é mais seguro, né, essa forma, porque é um exercício que a gente está fazendo, mesmo a não ser que seja um médium muito experiente, que tenha muita experiência daquilo que está falando, daquilo que está sendo ditado para ele, né? Quando vocês devem lembrar, quando a gente estudou aqui sobre o espírito que escreveu o livro Voltei, né, o Dr. Jacó, o irmão Jacó, ele fala isso, né, que ele levou um tempo para que pudesse aqueles fluidos, né, combinar ele, no caso ali, os três, né, ele, André Luiz e o Chico Xavier. Imagina, era o Chico Xavier, era André Luiz e era o irmão Jacó, que é um espírito que foi um trabalhador devotado, né, e teve todas aquelas dificuldades. Ele disse para os amigos que logo ele iria se comunicar para contar, né, como foi a sua experiência pós-morte, após a desencarnação. No entanto, ele teve muita dificuldade. Ele levou um certo tempo que, lá no livro, diz que precisou de ser ajudado pelo doutor Bezerra, né, que estava ali sempre com eles, e junto do Chico e do André Luiz, para fazer esse casamento fluídico para ele poder contar a sua história. Eu não me tenho certeza, mas parece que demorou uns 10 anos para ele conseguir todo esse trabalho. Não foi assim imediatamente, não. E eram espíritos experientes, né? Então, ele diz aqui, de onde devemos concluir que aquele que é mistificado, quer dizer, aquele que é enganado, só é enganado porque merece. Então, quem está numa reunião mediúnica procurando questões frívolas, vai encontrar. Por quê? Porque a sintonia vai trazer espíritos pseudo-sábios, espíritos que querem também fazer essa, digamos assim, essa brincadeira, esse engano, e vão ali utilizar desse médium invigilante, e pode acontecer situações bem assim, sérias, que com o tempo pode se transformar numa fascinação, pode se transformar numa obsessão mesmo, porque a obsessão começa assim, né? Principalmente os médios que às vezes se acham muito importantes, às vezes se acham, quando recebem alguma comunicação com nomes importantes, sentem o seu ego, né, ali fortalecido, fica à mercê desses espíritos. Então, a coisa é muito mais séria do que nós podemos imaginar. E ele continua dizendo que o papel dos espíritos não consiste em vos informar sobre as coisas deste mundo. Olha aí. O papel dos espíritos não é trazer coisas, respostas, coisas que vão acontecer no futuro, nos dar assim, conselhos para fazer isso ou aquilo. Os espíritos não interferem no nosso livre-arbítrio. Basta nós vermos nos próprios livros que André Luiz nos traz
que a gente vê lá, né, os espíritos, o respeito que eles têm ao livre-arbítrio, às escolhas de cada um. Quando nós desviamos do nosso foco, é claro que temos aconselhamentos, mas ninguém vai proibir a nossa vontade, vai impedir que nós façamos algo que estejamos ali escolhendo fazer através da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio. Eles deixam. Então, daí o perigo da fascinação, da vaidade, né, aguçada, porque é o ponto fraco que os espíritos gostam, é a vaidade e o orgulho. É o ponto crítico, né? Que todos nós somos envolvidos nesses pontos aí, porque são os pontos vulneráveis de todos nós. E através dessa fraqueza, digamos assim, nós ficamos vulneráveis e eles podem nos envolver, nos trazendo ideias de que você realmente é um médium excelente, você é um médium que tem condição, capacidade de receber mensagens maravilhosas, e a gente vai ficando, né, gordo, vaidosamente gordo, né, no sentido do ego, e olha aí o perigo. E aí entra a fascinação, entra a obsessão, e a coisa fica muito séria, né? Porque esses companheiros, eles não têm compromissos doutrinários, eles não têm compromissos com Jesus, então para eles não vai fazer a mínima diferença. Eles vão ficar muito orgulhosos de se acharem envaidecidos também por conseguirem nos enganar, né? Verdade, Lina. Nós temos muitas questões nessa questão da sintonia, né? Muito séria essa questão da sintonia. E num minuto, num segundo, nós podemos ser assim uma isca, né? Que vai fazer com que esses espíritos se utilizem de nós, médios, da nossa mediunidade, da nossa falta de estudo, da nossa vaidade, e vamos ser iscas, né, para que isso ocorra. E também isso fragiliza a nossa reunião mediúnica, né? Fragiliza todo o grupo. Vocês lembram aí, nesse livro que a gente está estudando, que é o Missionários da Luz, os capítulos que já foram estudados lá no início, ele falando da mediunidade, né, como é que nós devemos nos preparar. E a gente viu lá aqueles exemplos daqueles médios que estavam na reunião, que queriam participar no âmbito da psicografia, no âmbito da psicofonia, que tinham uma vida muito assim cheia de perturbações, né? Por quê? Porque as pessoas, na maioria das pessoas, não estudam. Então, vão para a reunião mediúnica como se estivesse ali na frente de um espetáculo que vai acontecer. Ora, os espíritos não precisam de nós na reunião, não. Nós estamos ali por misericórdia. Para quê? Para nos evangelizar. A proposta é essa, nos evangelizar, nos aprimorar os nossos sentimentos, aprender com os exemplos que são dados, né? Então, a gente às vezes pensa que quando vamos para a reunião, eu vou fazer caridade. Nós vamos sim, mas os espíritos não precisam da nossa caridade para atender aos companheiros moribundos que estão no mundo espiritual, não. Né? No próprio, num dos livros do Chico Xavier, no André Luiz, no Brejo da Vida Eterna, do Chico Xavier, né? Mas o Brejo da Vida Eterna, que um dia nós vamos estudar aqui, temos lá casos, né? Já vou ler o que você escreveu, Lina. Tem lá casos de trabalhos que são feitos nas zonas das trevas, né? Em lugares de muito sofrimento, onde é utilizada a mediunidade dos próprios espíritos ali para receber outros que vêm de uma faixa mais, digamos assim, superior a deles, que vão fazer esse intercâmbio, às vezes para conversar com um daqueles sofredores, um daqueles que estão naquela situação. E é utilizado ali, por exemplo, o caso da enfermeira Luciana, que ela tem a clarividência,
é utilizado ali para trazer esclarecimentos do passado de um dos companheiros que foi socorrido, né? E ali é feito um atendimento mediúnico, como é feito nas nossas mesas mediúnicas. Então, a espiritualidade ela tem condição de fazer todo esse trabalho, mas, por caridade, somos utilizados para nós aprendermos. Primeiro, uma questão moral, que para ser um bom médium, nós precisamos do melhoramento moral, né? Está lá no capítulo da influência moral do médico, que é um dos primeiros requisitos, né? E segundo, para aprendermos com os exemplos dos outros, os exemplos desses espíritos que vêm contar as suas histórias, né? E que nós, se nós tivermos condição de aprendermos através desses exemplos, poderemos evitar que passemos por eles algum dia, né? Pelo menos nessa experiência. A Lina coloca aqui, sintonia fluídica é um processo incrível. Vamos à afinação dos instrumentos como se fosse, né, Lina? Como se fosse uma afinação de uma orquestra, exatamente. Mas aí, para esse instrumento, vamos pensar com esse exemplo que a Lina nos trouxe. Se cada vez que o músico se prepara melhor, né, que ele se capacita, que ele estuda, que ele pratica, melhor vai ficando essa afinação, né? O instrumento tem que estar afinado, mas melhor ele vai utilizar desse instrumento, que nesse caso aqui é a mediunidade, né? Então, quanto mais o músico, no caso aqui do exemplo que a Lina está trazendo, que é o médium, estuda, se prepara e se qualifica para o trabalho, maior afinidade, maior sintonia ele vai tendo com espíritos melhores, com espíritos bondosos. Aí, realmente, se há esse preparo, esse médium vai ter condição. Boa noite, Angelina. Seja bem-vinda. Maior condição ele vai ter de receber mensagens mais consistentes, e certamente esses espíritos que nós falamos até agora não vai nem passar perto, porque se ele está atento, se ele está vigilante, se ele ora, se ele se prepara, esses médiuns sabem que eles não vão ter êxito quando chegar ali, né? Então, aí é que está o segredo, né, para termos essa mediunidade com Jesus, libertos desses engodos. Então, ele fala, se vedes nos espíritos os substitutos dos adivinhos e dos feiticeiros, então é certo que sereis enganados. Está aí a resposta do que ele perguntou, né? Naquele slide onde ele fala, né, que aquele que é enganado porque assim merece ser, né? Não é bem com essas palavras que ele diz, não, deixa eu voltar lá, né? Ele fala assim, ó, donde deveis concluir que aquele que é mistificado só o é porque merece. Então, se nós vamos para a reunião mediúnica querendo resposta para as nossas questões pueris, achando que a nossa vida vai melhorar porque agora nós estamos recebendo instruções dos espíritos, né? Que o espírito sério também não vem dizer para nós faça isso, faça aquilo, né? E aí, nós, se estivermos com esses propósitos, nós vamos ter mesmo esses espíritos ao nosso lado, né? A Lina diz, pois é, não vejo possibilidade de sucesso sem o estudo. Com certeza não, né, Lina? O estudo é que nos dá fundamentos para nós termos parâmetros para todas essas coisas, né? Até mesmo no que nós estamos dizendo até agora, né? Eu gosto de ver vocês comentarem, porque isso faz sentido para vocês, o que nós estamos falando? Está claro o que nós estamos falando? Isso é muito importante, porque os espíritos estão nos trazendo aqui respostas que já foram comentadas, respostas que já foram trazidas em alguma oportunidade. Não é nada novo que ele está nos dizendo aqui.
Mas nós temos essa responsabilidade de analisar, de refletir, de pensar, né? E de até rejeitar aquilo que nós vemos que não é verdade, né? E aí ele diz, né? Se os aliás, não, é isso? Se os homens não tivessem mais do que se dirigirem aos espíritos para tudo saberem, estariam privados do livre-arbítrio e fora do caminho traçado por Deus à humanidade. Isso aí. Se tudo nós formos lá perguntar aos espíritos, né, ou então algumas casas espíritas, que também isso é falta de estudo, que acham que quem vai dar a resposta final é o guia da casa, não é bem assim, gente. Os espíritos coordenam o trabalho, mas eles deixam o nosso livre-arbítrio, inspiram. E principalmente quando nós temos a coordenação de alguma tarefa, de algum setor da Casa Espírita, o nosso primeiro passo é ter o estudo. Nós temos que nos debruçarmos nesse estudo, porque senão ficaremos nessa questão de buscar a resposta lá para através dos espíritos, e eles dizem aqui, se nós tudo que nós quisermos, nós formos nos dirigir aos espíritos, entendendo que os espíritos sabem de tudo, então para que nós temos o livre-arbítrio, né? A vontade, a liberdade de agir, a liberdade de pensar, né? Onde é que está? Então, fica muito difícil, né? Seríamos robozinhos, fantoches, porque se tudo nós vamos perguntar, não, nós temos que tirar as nossas ilações, tirar os nossos, agir por aquilo que nós sabemos que é o melhor a fazer. Deus não manda os espíritos para para nos achar, né, a estrada material da vida, ou seja, Deus não manda os espíritos, não envia os benfeitores para nos mostrar o caminho. Sim, mostrar através do conteúdo, daquilo que eles nos trazem, mas não dizer isso ou aquilo, faz assim, faz aquilo, assim, o assado, né? E outra coisa, a gente sabe que tudo aquilo que é muito detalhado, toda a resposta que é muito detalhada, minuciosa, vamos examinar direitinho, porque os espíritos não falam muito. Vocês já repararam, às vezes, nos diálogos mesmo de André Luiz, nós vemos isso. Os espíritos são sucintos para dar opiniões, a não ser que eles vão discorrer sobre um tema. E quando eles discorrem, eles não mostram ali respostas claras do que devemos fazer. Eles são muito minuciosos na questão de expor as suas opiniões. Falam pouco e dizem muito, né? Vamos em frente. E aí ele vai começar agora umas questõezinhas, né, pertinentes, que ele vai separando aqui pelas letras do alfabeto. Então, ele diz, há pessoas, quer dizer, tudo isso que ele falou, ele diz, mas há pessoas que nada perguntam e são indignamente enganadas. Então, são aquelas pessoas que não estão ali formulando questões pessoais, não estão aparentemente interessadas, né? Mas que são enganadas pelos espíritos que vêm espontaneamente sem serem chamados. Ele tá colocando uma possibilidade, né? Então, os espíritos dizem que essas pessoas nada perguntam realmente, mas elas se comprazem muito em ouvir o que dá no mesmo. Então, isso trazendo para a nossa vida pessoal, né? Nós, às vezes, não vamos dar um exemplo assim corriqueiro, né? Não comentamos a vida alheia, não falamos mal de ninguém, mas quando ouvimos um determinado comentário, nós aguçamos os nossos sentidos. Não dá no mesmo? Então, é isso que ele está falando. Tem pessoas que estão ali
não estão diretamente perguntando nada aos espíritos, mas elas são enganadas. Por quê? Os espíritos sabem as nossas intenções, né? Eles sabem que vai no nosso foro íntimo. Então, nesse momento, eles se utilizam também para nos enganar. Se eles entenderem que nós, lá no fundo, temos a nossa curiosidade, né? Não é isso, Lina? Pois é, sabotagem, né? Então, é uma forma de nos sabotarmos. A gente não quer, não fala, mas a gente quer saber, né? Então, se acolhessem com reserva e desconfiança tudo que se afasta do objetivo essencial do espiritismo, os espíritos levianos não os tomariam facilmente para joguete. Então, se nós temos a nossa reserva no sentido assim, não comentamos, não queremos saber, não somos curiosos e temos o estudo, né? Então, os espíritos levianos não vão achar em nós uma possibilidade de nos fazer joguete dessa situação aí. Não seremos utilizados, porque eles veem a nossa seriedade, veem os nossos objetivos, né? E a segunda questão, ele pergunta: por que permite Deus, então, que pessoas sinceras que aceitam o espiritismo de boa fé sejam mistificadas? Não poderia isso ter o inconveniente de lhes abalar a crença? E eles respondem: se isso lhe abalasse a crença, é que eles não tinham muito sólida fé. Então, por exemplo, quando a gente é enganado, que a gente se afasta, né? Que a gente porque a gente não pode se mirar em pessoas, né? No médium tal, no fulano de tal, não podemos. E essas pessoas estão encarnadas na Terra, num mundo de provas e expiações, e são espíritos imperfeitos. Nós temos que nos ater no que consta nos postulados da doutrina espírita, que não são comentários simplesmente da opinião de Kardec. Kardec foi um instrumento nas mãos de Deus, nas mãos dos espíritos da codificação, de todos os espíritos envolvidos no projeto de Jesus, para nos trazer o conhecimento. Então, é aí que deve estar o nosso propósito, né? De estudar, de estar cada dia mais buscando essa fidelidade doutrinária. E, por outro lado, será que isso seria um inconveniente para abalar a crença dessas criaturas? E aí eles falam aqui mais à frente, né, que é uma forma de nós perseverarmos na nossa fé, perseverarmos no nosso esforço, perseverarmos no nosso propósito. Então, ele diz aqui: os que renunciam ao espiritismo por um simples desapontamento com fulano, com Beltrano, né, prova que não estão compreendendo a orientação séria que é trazida na doutrina espírita. Nada pode abalar os fundamentos, os postulados doutrinários. O fulano e o Beltrano podem errar, podem se enganar, mas os espíritos não. E a doutrina não é de Kardec, é dos espíritos. Por isso que nós não falamos que somos kardecistas, porque nós não somos kardecistas. Kardec utilizou esse pseudônimo de Allan Kardec, que foi uma experiência que ele teve quando, na roupagem terrena, foi um druida, né? E se utilizou desse nome. Então, por simpatia ao nome, ele utiliza novamente. Mas as ideias trazidas, as que foram trazidas nas notas e nos comentários de Kardec, foi instrumento. Ele foi um instrumento intuído pelos bons espíritos. Os espíritos que fizeram parte, que fazem parte do projeto de Jesus. Porque a doutrina espírita é um projeto
de Jesus como governador da Terra, né? Trazer para nós todo esse conhecimento e estar modificando a questão moral da humanidade, né? A Lina diz: com estudo e trabalho, adentramos um mundo cada vez melhor, através da mudança de nossas atitudes, alicerçamos o amor e distribuímos a paz em nosso entorno. Só com estudo e entendimento que o trabalho é lei divina, né? O trabalho em qualquer sentido, porque a definição de trabalho é ocupação útil, nós aqui agora estamos em trabalho, nós estamos nos ocupando com algo muito útil para o nosso crescimento moral, e nós precisamos estar conscientes disso, né? Então, Deus permite as mistificações para experimentar a perseverança dos verdadeiros adeptos e punir aqueles que do espiritismo fazem objeto de divertimento. Então, o espiritismo ele não é para divertir ninguém com respostas, com coisas que vão acontecer, ou trazendo alarde para a humanidade, que isso vai acontecer, aquilo vai acontecer. Não, o espiritismo não traz essas questões, ele não se envolve com essas questões, porque os espíritos que trouxeram e que trazem o conteúdo para nós nos promovermos a nossa educação moral são espíritos elevados, né, e compromissados com Jesus. E aí tem uma nota de Kardec, ele diz que a astúcia dos espíritos mistificadores ultrapassa, às vezes, tudo que nós podemos imaginar. Olha aí, nós temos que estar muito atentos a isso, porque os pseudo-sábios, os espíritos levianos, são muito astutos, são muito inteligentes. Conforme a gente falou, eles vão nos atingindo nos nossos pontos fracos, eles sabem quais são os pontos fracos nossos, né? Eles sabem das nossas intenções. Então, nós temos que estar muito atentos com essa astúcia desses espíritos. E mais à frente, a arte com que dispõe as suas baterias e combina os meios de persuadir, olha só, eles combinam, eles sabem, eles detalham, eles organizam, eles preparam. Então, seria uma coisa curiosa se eles nunca passassem dos simples gracejos. Porém, as mistificações podem ter consequências desagradáveis para os que não se achem em guarda. E quais são as consequências? As sérias obsessões, né? Porque começa lá na fascinação, aguçando a vaidade, o orgulho, dando material psíquico para esse médio se desequilibrar. Sentimos-nos felizes por termos podido abrir a tempo os olhos a muitas pessoas que se dignaram de pedir o nosso parecer e por lhes haver poupado ações ridículas e comprometedoras no futuro. Porque esses aconselhamentos servem para quê? Para nós estarmos amadurecendo o nosso pensamento, estudando mais, para termos condição de analisar, né? O aluno que não estuda, ele não sabe encontrar os erros, ele não sabe o que a gente às vezes fala de erros doutrinários. Nós só vamos encontrar erros doutrinários quando temos o conhecimento do correto, né? E aí ele continua: entre os meios que esses espíritos empregam, deve colocar-se na primeira linha como sendo os mais frequentes, os que têm por fim tentar a cobiça, como a revelação de pretendidos tesouros ocultos, né? Respostas sobre heranças, sobre riquezas, né? Anúncio de heranças, coisas assim que as pessoas querem, né? Saber, às vezes resolver situações encrencadas que estão lá depois que alguém desencarna, né? Então, essas questões não aguardem resposta dos espíritos sérios, porque não são eles que vão estar se ocupando com isso.
Então, ele fala, devem, além disso, considerar-se suspeitas, logo à primeira vista, as predições com época determinada. Como a gente vê aí na própria internet, né? Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, está acontecendo isso por causa disso. Questões que a gente tem que analisar e suspeitar, né? Suspeitar. Será que o espírito tal falaria um negócio desse? Né? E colocar mesmo a análise. Se nós não soubermos, perguntar a alguém que tenha mais conhecimento que nós. Logo, à primeira vista, as predições com época determinada, assim como todas as indicações precisas relativas a interesses materiais. Os espíritos bons não se prestam a essas respostas. Tenhamos atenção. E, finalmente, ele vai dizer, cumpre não se deem os passos prescritos ou aconselhados pelos espíritos, quando o fim não seja eminentemente racional. Então, não é qualquer orientação que nós vamos seguir, não. Que ninguém nunca se deixe deslumbrar pelos nomes que os espíritos que os espíritos tomam para dar aparência de veracidade às suas palavras. Desconfiar das teorias e sistemas científicos ousados. Enfim, desconfiar de tudo que se afaste do objetivo moral das manifestações. Encheríamos um volume dos mais curiosos se houvéramos de refletir sobre as mistificações de que temos tido conhecimento. Isso quer dizer, né, que se eles fossem ficar aqui nos elucidando, ia fazer vários capítulos sobre esse tema. Então, que nós possamos nos prepararmos para estarmos atentos nas questões que possam chegar às nossas mãos e não divulgarmos, não passarmos para frente, principalmente mensagens alusivas a algum espírito que nós tenhamos dúvida, né? Só porque está ali um nome conhecido, Eurípides Barçanufo, e às vezes colocam até o médium que recebeu, que é para dar um fundo de veracidade. Muito cuidado, né? E às vezes a gente vai conversar com aquele médium, não, eu não publiquei isso. Mas pessoas desavisadas colocam. E aí começam, né? O WhatsApp, nos grupos, aquela propagação. E a gente tem que saber, primeiro, a fonte, de onde chegou aquilo, como é que chegou. Se não tem a fonte, nem divulga, né? Porque às vezes vem alguma informação que a gente fica nessa dúvida. Então, não vamos divulgar. Meus amigos, o próximo capítulo é do charlatanismo e do embuste. Vamos continuar falando sobre essas questões, né? O Lúcio está colocando aqui para nós, então não percam. E vamos, então, orar, agradecendo a Jesus essa oportunidade de nos embasarmos, né, com os conhecimentos espíritas, que nós possamos estar mais fortes, mais conscientes, para sabermos como agir diante de situações semelhantes. Obrigada, Jesus, fica conosco, envolva todos os companheiros que estiveram aqui e que estarão futuramente, que nossos lares sejam enriquecidos com a sua paz e os nossos corações também. Muito obrigada, Senhor, que assim seja. Então, meus amigos, até o próximo estudo. Na próxima quarta-feira, mais um capítulo, mais alguns itens do Livro dos Médiuns. Amanhã nós temos programação. Não percam, estejam sempre aqui atentos ao estudo, porque é o estudo que nos fortalece. Muito obrigada pela atenção, pelos comentários. Fiquem com Deus, com Jesus, e até a próxima, se Deus quiser. Obrigada, Lúcio, e até mais.